Qual a quantidade de proteínas que eu tenho que utilizar por dia para ter saúde e ficar livre de doenças? Então é isso que eu vou estar falando nesse vídeo de hoje. Estamos aí iniciando mais um dia que Deus preparou para nós. E hoje eu vou falar da grande aula, um grande tema, que as pessoas me pediram aí para falar sobre as proteínas. O que realmente o nosso corpo absorve? O que realmente é utilizado de proteínas? Para onde essas proteínas vão? O que realmente é proteínas que as pessoas ficam preocupadas, você não come proteína, você não come proteína? Então, nessa aula de hoje, eu vou te explicar tudo sobre proteínas, o que você precisa consumir para você ter saúde e qual é a utilização dessas proteínas no seu corpo. Então, se prepare, porque essa aula você não vai assistir em outro lugar, porque poucas pessoas têm esse tipo de conhecimento. Muito bem, então as proteínas, elas são nada mais que todo alimento tem proteínas. Então as pessoas perguntam, mas você não consome proteína? Todo alimento tem proteína. As frutas têm proteínas, os legumes têm proteínas, os vegetais têm proteínas. Então todos os grãos têm proteínas, todo alimento tem proteína. Então vocês precisam aprender. E o nosso corpo, ele não utiliza as proteínas. Ele quebra essas proteínas, elas são grandes, quebram essas proteínas em pequenos pedaços que são os aminoácidos. E o nosso corpo utiliza os aminoácidos. Então todo o nosso corpo utiliza os aminoácidos. Nossas células, nossas enzimas, imunidade, tudo precisa dos aminoácidos. E tem os aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz, você precisa comer esses alimentos. E tem os aminoácidos não essenciais, que o nosso próprio corpo produz esses aminoácidos. Então, quando falamos em proteínas, nós estamos falando, são de diversas classes essas proteínas. Então, tem as proteínas que elas vêm aí dos cereais, dos vegetais, das frutas. Tem as proteínas que vêm das leguminosas, que vêm aí do feijão, que vêm da ervilha, que vêm da lentilha, que vêm do grão de bico. E tem as proteínas animais, que vêm dos ovos, dos peixes, das carnes. Então, proteína está em toda a alimentação. Agora, existe algo específico, que é o quê? O que chamamos de NPU, que muitas pessoas nem sabem o que é isso. E o NPU, ele significa o quê? Significa que é a porcentagem de proteína utilizada pelo corpo. Então, quando as pessoas às vezes falam aí em alimentação crua, tem que comer alimento cru, tem que comer só fruta, tem que comer só vegetal. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por quê, Reinaldo? Porque as proteínas das frutas, dos vegetais, elas são aproveitadas pelo nosso corpo somente 50%. Por isso que quem me acompanha sempre aí no podcast sabe que eu tenho uma alimentação muito alta em frutas, em vegetais, nos legumes, mas sempre ali 3 vezes por semana eu tenho uma alimentação exclusiva em uma refeição de proteínas de alto valor biológico, que é a proteína animal, ou um peixe, ou um ovo, ou um frango. Eu não consumo carne vermelha. Então, quem está comigo no podcast sempre vê. Mas, Reinaldo, por que isso? Porque se nós comermos só fruta, a proteína da fruta, o nosso corpo não aproveita 100%. Ele aproveita somente 50%. Então, se você comer 100 gramas de proteína de frutas e vegetais, o seu corpo vai aproveitar e vai absorver isso apenas 50 gramas. Então, isso para você entender. Então, tem muita gente que prega alimentação crua, alimentação só de frutas, mas não sabe fazer essa conta. E aí a pessoa se perde, né? Então, existe o cálculo
do NPU, depois esse cálculo ele tem que fazer pelo NPCal, né, que é uma porcentagem, também não vou ficar dando aula aqui de nutrição para vocês, senão vai confundir a cabeça. E depois esse cálculo de NPCal, que é multiplicado, ele é dividido para se achar o NDPCal. O que é o NDPCal, Reinaldo? É a porcentagem que o seu corpo está aproveitando de proteínas. Então, se você tiver um valor abaixo de 6%, é porque você está consumindo proteínas de baixo valor biológico. Se você tiver uma média de 6 a 10%, significa que você está consumindo proteínas de alto valor biológico. E aí não importa, pode ser de frutas, de legumes, de proteínas animal. No cálculo geral, aí claro, isso é individual de cada pessoa, né? Precisa verificar quantas calorias você consome por dia. E aí, se você tiver no NDPCal, se você estiver ultrapassando 10%, significa que você está desperdiçando proteínas. Então, vou resumir para voltar para contar essa história para vocês. Então, as frutas, cereais, vegetais, legumes, tudo isso, as proteínas que são calculadas só são aproveitadas pelo seu corpo 50%. As leguminosas, que são feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, o seu corpo aproveita 60% disso. E a proteína animal, que são os ovos, peixes, o frango, o seu corpo aproveita 70% disso. Então, nem mesmo numa alimentação e dieta carnívora, por exemplo, o seu corpo não absorve 100% da proteína que você consome. Então, as proteínas animais, o corpo aproveita 70%, não aproveita 100%. Então, por isso que é importante entender isso para não cair em dietas e em alimentação que as pessoas ensinam aí na internet, que aí as pessoas não entendem fazer esse cálculo. E o que vai acontecer? Vai faltar nutrientes, vai faltar vitaminas, porque nós temos aí, nos macronutrientes, nós temos os construtores, nós temos os reguladores e nós temos os energéticos. O que são os construtores, Reinaldo? São as proteínas que vão se transformar em aminoácidos que vai servir para o nosso corpo, para a imunidade, para as enzimas, para levar hormônios. Então isso são o quê? São os construtores. O que são os reguladores? São as frutas, são os micronutrientes e minerais, frutas, legumes, vegetais, tudo isso também, né, os polifenóis, tudo que vai aumentar também a sua saúde e a sua imunidade. E temos os energéticos, que são o quê? Os carboidratos, os bons carboidratos, que também vêm da batata doce, vem do aipim, vem das abóboras, dos legumes, das frutas, também tudo faz parte dos bons carboidratos que você pode consumir. Claro, deixando de fora carboidrato de cereal, de pão, de bolo, isso aí não precisamos. E também os lipídios, que os lipídios eles também funcionam como energéticos na falta do carboidrato em si. E os lipídios também servem para fazer os hormônios. E lembrando, proteína, o nosso corpo ele não acumula proteína. Quer dizer, não acumula aminoácido, porque a proteína é transformada em aminoácido para ser utilizada pelo nosso corpo e pelas nossas células. Mas não existe acúmulo. Por exemplo, se você comer excesso de carboidratos, eles vão se acumular. Se acumular de que forma? Glicogênio no seu músculo, no seu fígado. Claro, se você comer além da conta, vai se transformar em gordura ruim, né? Lá no seu fígado e no seu corpo. Por exemplo, as gorduras, os lipídios em si, se você comer acima, eles também serão acumulados no seu corpo e utilizados. Mas agora a proteína não é acumulada. Então as pessoas ficam comendo proteína sem parar, o que vai acontecer? Ou ela vai se transformar, ela pode também transformar em gordura ruim no seu corpo, a proteína que você come demais. E se você não utilizar, o seu corpo não utilizar esses aminoácidos, vai sair
na urina. Então não adianta você comer muita proteína que vai ser jogada fora. Então a proteína nós temos que ter ali uma média para não ultrapassar. Você pode comer excesso de carboidrato, excesso de gordura que o seu corpo acumula. Agora, proteína o seu corpo não acumula, ele joga fora. Por isso que as pessoas que ficam tomando suplemento alimentar à base de proteína, tá jogando dinheiro fora. Por quê, Reinaldo? Porque se a pessoa come um filé de frango, um filé de frango tem ali 40 gramas de proteína. Se a pessoa, vou dar um exemplo, se a pessoa pesa aí, sei lá, 60 quilos, se ela comer um peito de frango no dia, já está de excelente tamanho para o corpo dela regular tudo. A não ser que a pessoa seja um halterofilista, esteja querendo ganhar muitos músculos, esteja em competição. Mas agora, se a pessoa quer comer proteína somente para ter saúde, manter a massa magra e não ter doenças, não precisa ficar tomando esses suplementos de proteína. Por quê, Reinaldo? Porque o seu corpo não vai utilizar. É o que eu acabei de explicar. É preciso fazer esse cálculo, claro, aí é de pessoa para pessoa, depende do peso, depende das calorias, depende da atividade que ela faz, que é calculada pelo VET. O VET é calculado como? O VET é calculado pela a taxa metabólica basal e o que você faz de exercício. Então é calculado o VET. E em cima desse VET é que se calcula a questão do NDPCAL, para a pessoa verificar quantas calorias ela tem e quanto ela precisa de proteína e o que o corpo está utilizando. Passou disso, se passar de 10%, você está desperdiçando proteínas, desperdiçando os aminoácidos. Então isso é para vocês entenderem um pouco quando as pessoas ficam dizendo bater proteína, bater proteína. Bater proteína para quem? É para um treinador halterofilista? Vai competir? Não, Reinaldo. Então por que essa preocupação? Bater proteína. Que proteína? Eu preciso preciso comer carne. Não, proteína vem de fruta, vem de legumes, vem dos grãos, vem de leguminosas. Aí também vem da proteína animal. Então, quando se falar em proteína, não é exclusividade proteína animal. Proteína tem em todos os alimentos. Aí se soma tudo isso e tem o cálculo da quantidade de NPU. Por exemplo, se você consumir 100 gramas de proteína vindo de verduras e de frutas, significa que o seu corpo vai aproveitar 50 gramas. Ok? Não vai aproveitar a 100. E aí depois é preciso fazer um outro cálculo somando as calorias totais para verificar a porcentagem do NDPCAL, que se estiver passando de 10% está desperdiçando proteínas. Se estiver abaixo de 6%, significa que você está comendo uma baixa quantidade de proteína e está tendo falta do seu corpo. Mas agora, se estiver entre 6% e 10%, significa que você está consumindo proteínas de alto valor biológico. Reinaldo, e se eu estou consumindo proteína de alto valor biológico, significa então que é proteína animal? Não. Você pode comer só proteína vegetal, você pode comer só frutas e legumes e estar dentro de um padrão de estar consumindo proteína de alta qualidade, de alto valor biológico, mesmo sem consumir nada de proteína animal. Então é preciso avaliar isso melhor para você entender como que funciona. Então proteína é toda a alimentação. Proteína não é só proteína animal. E proteína animal não precisamos consumir todos os dias. Os nossos antepassados não consumiam proteína animal todos os dias. Igual no meu caso, as pessoas que participam do podcast recebem toda a minha alimentação do dia, tudo que eu consumi no dia, todos os dias eu mostro as calorias, quantidade de proteína, carboidrato, gordura. Então elas veem que eu consumo a média de 3 vezes apenas proteína animal. E quando eu consumo a proteína animal, eu como na refeição exclusivo só proteína.
Por quê? Para não prejudicar o nosso sistema digestivo, porque o nosso sistema digestivo vai ficar perdido. Explica melhor, Reinaldo. Vou dar só um exemplo. Se eu pegar 3 coelhos aqui, um coelho branco, um azul e um amarelo, eu solto esses 3 coelhos aqui na sala e eu vou correr atrás desses coelhos. Você acha que eu vou pegar esses coelhos mais rápido se eu soltar apenas um coelho branco? Então, essa comparação eu estou dizendo que se você comer carboidrato, gordura, proteína, tudo misturado, o seu sistema digestivo vai demorar para assimilar e fazer essa digestão. Mas quando você come apenas um desses macronutrientes, você come só um alimento, comeu só a proteína animal, o seu sistema digestivo ele aproveita melhor e ele consegue assimilar isso mais fácil e aproveitar todas as vitaminas, não deixando resíduos, não tendo putrefação, não tendo fermentação. É o mesmo exemplo do coelho. Se eu soltar 3 coelhos aqui, eu vou levar mais tempo para pegar. Mas se eu soltar só um, eu pego ele mais rápido. Por isso que nas minhas alimentações eu ensino a combinação dos alimentos, que é a combinação alimentar higienista, para você comer os alimentos, para o seu corpo absorver melhor e não ter indigestão, putrefação, fermentação que causam todas as doenças. Por isso que às vezes uma pessoa pode comer 1.500 calorias e ter tudo que o corpo precisa, enquanto uma outra pessoa consome 3.000 calorias e o corpo não aproveita nada daquilo. Por quê, Reinaldo? Porque está misturando tudo, comendo os alimentos de forma errada. Bom, então eu expliquei para vocês, né? Quem queria essa aula sobre proteínas está aí. Falei ainda muito mais do que só proteínas, né? Falei aí dos carboidratos, dos lipídios também. E claro, os lipídios eles têm 9 calorias, enquanto proteínas e carboidratos têm 4 calorias. Então é preciso ter controle aí nessa questão das calorias vindas de gorduras, dos lipídios. Todos os dias, então, eu estou aqui 7 horas da manhã para trazer uma aula para você mudar a sua mente e aprender sobre saúde verdadeira. Quem ainda não leu o dossiê do Reino de Deus, é só você pedir aí no link da bio, gratuito, para você ler e aprender como viver o Reino de Deus aqui na Terra, sem doenças, sem remédios, livre de dores e tendo uma saúde perfeita, com alegria, com paz e felicidade. E no Reino de Deus também você conhece um pouco da minha história, né? Como fui curado do câncer e fiquei livre de todas as doenças e remédios. Fica com Deus, um abraço, até mais.